No vídeo de hoje, iremos responder a duas perguntas. Como a Bíblia chegou até nós e por que alguns livros quase ficaram de fora dela. Eu sou o pastor Rafael Santos e esse é o canal Transmissão Teológica. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu aproveito a pedir para você que ainda não é inscrito, que aproveite agora para se inscrever. Se você já é inscrito, muito obrigado pelo seu apoio. Eu espero que esse conteúdo seja relevante para a sua vida, tá bom? No vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade ao assunto que nós começamos no vídeo anterior, sobre a introdução geral à Bíblia. Nós entendemos um pouquinho no último vídeo a respeito do processo de canonização, ou seja, os critérios que foram utilizados para perceber e confirmar algum livro como inspirado ou não. Se você está chegando nesse canal aqui agora e não viu o primeiro vídeo da série, eu te aconselho então a você parar esse vídeo aqui, clica no card que vai aparecer aqui em cima e assista ao primeiro vídeo. Depois você volta e dá sequência a esse vídeo, tá bom? Hoje nós iremos acrescentar dizendo que esse processo de canonização envolveu 3 etapas. A primeira etapa é a inspiração, ou seja, Deus foi quem deu o primeiro passo e deu a autoridade à sua palavra. A segunda etapa era o reconhecimento, ou seja, as comunidades às quais as escrituras foram entregues inicialmente deveriam reconhecer a inspiração daqueles escritos. E, finalmente, havia necessidade de preservação para que nada se perdesse ao longo do tempo. Por isso, a Bíblia menciona que, por exemplo, a lei, a Torá, ficava guardada dentro da arca. Algumas vezes nos é dito que ela ficava perante o Senhor ali no templo. É bem verdade que os autógrafos, ou seja, os escritos originais, aqueles que saíram das mãos dos profetas, eles não existem mais. Mas nós podemos ter a certeza de que as cópias que nós temos hoje são fidedignas e trataremos desse assunto no vídeo seguinte. Bom, vamos entender agora um pouquinho sobre a extensão do cânon do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Como nós dissemos no vídeo anterior, por volta do 2º século a.C., o cânon do Antigo Testamento estava praticamente fechado. Acontece que estudiosos posteriores começaram a questionar a inspiração de alguns livros bíblicos. A partir daí, surgiram então pelo menos 4 classificações dos livros. No primeiro grupo estão os livros que não foram questionados por ninguém em nenhum momento. Eles são chamados de homologomena. É um nome um pouquinho complicado, mas é assim mesmo. Esse nome significa falar comum. Dos 39 livros do Antigo Testamento, 34 foram imediatamente aceitos como inspirados. 5 tiveram então algumas observações, alguns questionamentos. Esses livros fazem parte de um grupo chamado antilegômena, que significa falar contra. Vamos então verificar quais foram esses questionamentos. O primeiro livro dessa lista é o livro de Cântico de Salomão. E por que esse livro recebeu algum questionamento ao longo da história? Digamos que ao lermos o seu conteúdo percebemos ali uma forte tendência muito, eu não sei se a gente pode falar disso aqui agora, mas o seu conteúdo é um pouco sensual. E aí algumas pessoas questionaram a inspiração deste livro por conta desse conteúdo. Um outro livro escrito também por Salomão foi Eclesiastes, e alguns questionaram seu conteúdo um pouco cético demais. Já o problema de Esther foi porque nesse livro não é mencionado o nome de Deus. Ezequiel é considerado um pouco anti-mosaico. Já Provérbios contém aparentemente contradições em seus textos. Porém, todos esses questionamentos estão ligados à interpretação e não à inspiração. Tanto é que, com o passar do tempo, todos esses livros foram reconhecidos como sendo inspirados por Deus, pois todos têm o seu valor. Uma outra categoria de livros são os pseudepígrafos, que significa falso nome. Os livros que estão nesta categoria são os que foram rejeitados por todos. Na verdade, ninguém deu moral para eles.
Isso porque eles continham tradições, fantasias religiosas, além de especulações espirituais. Porém, do ponto de vista histórico, eles tinham algum valor, tanto é que Judas faz menção a um pseudepígrafo em seu livro. Finalmente, a última categoria são os livros apócrifos. A palavra apócrifo significa oculto, escondido, duvidoso, e esses são os livros aceitos apenas pela Igreja Católica. Eles surgiram no período entre Malaquias e Mateus e não passaram pelo teste da canonicidade que vimos no vídeo anterior. Eles não reivindicam ser proféticos, nem contêm nenhuma profecia. Além disso, contêm erros históricos e graves erros doutrinários, inclusive incentivando a oração pelos mortos. Vê se pode, mas também tem algum valor histórico. Antes de vermos essa mesma relação agora com os livros do Novo Testamento, precisamos destacar quais foram os motivos que realmente pressionaram a igreja para a formação do cânon do Novo Testamento. O primeiro motivo ou fator foi o eclesiástico, ou seja, era necessário decidir e definir quais seriam os livros lidos nas igrejas e quais seriam os livros traduzidos. Um outro fator foi o teológico, quais seriam os livros que seriam usados para o ensino de doutrinas. E o terceiro fator foi o político, quais livros seriam preservados. Na época de Diocleciano, a igreja sofreu várias perseguições, sobretudo ali por volta do ano 302 até o ano 305 d.C. Por isso, era necessário saber quais livros deveriam ser protegidos e preservados. Bom, com respeito agora à extensão do Novo Testamento, podemos fazer a mesma classificação com respeito aos livros do Antigo Testamento. Dos 27 livros do Novo Testamento, 20 não sofreram nenhum tipo de questionamento ao longo da história. Sendo assim, 7 livros sofreram algum tipo de questionamento quanto à sua inspiração. O primeiro deles é o livro de Tiago, por sua aparente ênfase na justificação pelas obras em detrimento da justificação pela fé defendida por Paulo. E também porque seu autor não assume ser apóstolo. Hebreus também foi questionado pelo mesmo motivo e porque também não tem o nome do seu autor. A questão da segunda carta de Pedro foi a sua diferença em relação à primeira carta. Primeira e segunda João também não têm identificação com o apóstolo, porém percebemos claramente que o estilo é do apóstolo João. Judas foi questionado por citar um livro pseudepígrafo que nós já vimos, porém o fato dele ter citado não canonizava este livro. Como dissemos, esses livros eles tinham um valor histórico. Assim como Paulo citou poetas gregos, por exemplo, não havia nenhum problema em Judas fazer tal citação. E finalmente o livro do Apocalipse foi questionado por fazer menção ao milênio. Por outro lado, foi um dos primeiros livros aceito pelos pais da igreja. Já os pseudepígrafos do Novo Testamento apareceram por volta do 2º e do 3º século, e os problemas deles eram os ensinamentos heréticos. Nós podemos classificá-los em 3 grupos, pelo menos. Um grupo não aceitava a encarnação de Cristo por entender que a matéria era má. Outro grupo ensinava a divindade de Cristo, mas negava a sua humanidade. E o último grupo afirmava que a natureza de Cristo era única, ou seja, a mistura de uma natureza divina humana. Então é isso. Quando nós estudamos um pouquinho sobre a canonização, percebemos que alguns livros foram aceitos imediatamente como sendo inspirados por Deus. Alguns outros tiveram alguns questionamentos, mas com o passar do tempo, a sua inspiração foi reconhecida. Outros livros foram rejeitados por todos. E um grupo foi aceito apenas por parte dos cristãos. O que fica de tudo isso é que precisamos mais do que nunca do Espírito Santo para nos ajudar a entender, compreender e perceber nas Escrituras a preciosidade que ela contém. Sem o auxílio divino do Espírito Santo, é impossível percebermos o valor da Palavra de Deus. Poderemos até questionar se de fato ela é a Palavra de Deus. Por isso, o apelo que faço nesse momento é para que busquemos com intensidade o Espírito Santo. Só assim seremos capazes de ler a Palavra de Deus e extrair dela as preciosidades que Deus tem preservado nela para cada um de nós. O meu desejo é que você aproveite cada palavra, cada verso, cada frase, porque certamente em cada porção da Palavra de Deus nós podemos encontrar ali a sua vontade para cada um de nós. Não importa se o livro é muito sensual, se ele não menciona qual é o seu autor, se não sabemos ao certo quando foi que ele foi escrito. O importante é que ali nós encontramos a Palavra de Deus e a sua vontade para a nossa vida.
e temos a certeza de que se seguirmos as suas orientações, encontraremos assim a felicidade e finalmente a vida eterna. Então é isso. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Como nós dissemos no início, você pode se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para acompanhar os próximos vídeos. Curta, compartilhe com outras pessoas e nos vemos então no próximo vídeo, quando nós finalmente finalizaremos esta série. Um grande abraço, que Deus te abençoe.